Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês. E galera, hoje nesse Vai Lá e Faz Cash, eu vou dar uma volta no meu passado, cara. Eu queria muito trazer alguém pra falar desse assunto, que é um assunto que eu sou simplesmente apaixonado. E até hoje foi um divisor de águas na minha vida. E quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto que eu sou louco por isso. E, claro, continuo fazendo pra mim, mas foi o responsável pela minha grande virada. E a camisa desse cara que tá aqui já dá um spoiler do que é que eu tô falando. Então me ajuda a receber Arthur Ribeiro. Fala, João. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É uma Tamo honra junto, irmão. estar aqui com você. E caso você não me conheça e também não conheça essa camisa, eu sou investidor profissional há quase 7 anos. Eu estou no mercado de criptomoedas, eu não sei se o João sabe, mas eu também invisto bastante no mercado tradicional. A gente vai trocar uma ideia com relação a isso. Mas atualmente o meu foco de investimentos é o mercado de criptomoedas, né? Posso até contar aqui um pouquinho da minha história para caso você não conheça. Eu conheci o Bitcoin, todo esse mercado de ativos digitais lá em 2017. Na época, isso estava muito no hype, né? Tava completamente todo mundo falando, tinha matéria no Fantástico. E aí eu resolvi conhecer o mercado. E quem foi a grande virada de chave para mim, falou, olha só, conhece esse mercado? Foi um padrinho meu. Ele virou pra mim e falou, vou te dar $100 de presente, né, pra você começar a investir, mas não é um presente. Era o quê? Isso... 300 conto? na época era isso, 250, R$300. Mas aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu não tô te dando, né? Em troca, eu quero que você aprenda o que é o mercado de criptomoedas, porque depois você vai me agradecer. Massa, velho. Só que nessa época, o Bitcoin, não sei se o pessoal que acompanha, mas ele tava valendo em torno de $20 mil, cento e poucos mil reais, mais ou menos, na época, né? Acho que, na verdade, eu acho que não chegou a 100 mil. Acho que chegou a... 2017 que é menos, pô. Chegou a menos, mas tava quase no 100k. É porque eu sempre olho em dólar, porque todo mundo que mexe com Bitcoin acaba olhando em dólar, porque é a moeda mundial, né? Mas enfim, só que foi a máxima que o Bitcoin chegou. Então, sim, quando eu comprei, o preço começou a cair. Eu fiquei desesperado, né? Início eu já tinha puxado meu pai para ir junto comigo no investimento, a gente já tinha colocado um dinheiro. Mas enfim, eu continuei persistente, continuei estudando o mercado, até que chegou 2020, a gente sabe o que aconteceu, né? Eu nem sei se pode falar aqui por conta de algum problema de monetização, né? Rapaz, por mim fala. A palavra proibir a pandemia, né? A Covid veio, paralisou tudo. Eu também sou engenheiro civil de formação. E temos mais um ponto em comum, então. Sim, a gente vai conversar sobre isso. Mas aí as obras que eu participava, elas paralisaram, certo? E eu tinha que me virar de algum jeito. Aí eu falei, poxa, eu já tô aqui há mais ou menos uns 3 anos no mercado de criptomoedas, tá tudo parado, eu vou me aprofundar ainda mais nisso. Então já tinha algum conhecimento, só que aí que eu aprofundei mesmo, entrei para vários grupos, conheci bastante gente, e depois disso, depois também de a influência de alguns amigos meus, eu comecei a criar conteúdo também, certo? Hoje o meu foco principal, a minha renda é os investimentos, eu vivo disso, eu tiro o meu dinheiro através dos investimentos, e não só em criptomoedas, mas também no mercado tradicional, certo? Isso. A gente pode até bater um papinho aqui sobre isso, sobre diversificação e tudo. Sim. Mas a grande questão, cara, foi justamente isso. Eu saí da engenharia, hoje voltou, eu continuo atuando, inclusive eu tenho obras hoje em dia, mas o meu foco é o mercado de investimentos, né? Então, assim, deu uma reviravolta absurda na minha vida e eu consegui, de fato, achar um caminho dentro disso, né? Então comecei a estudar 12 a 14 horas por dia lá em 2020, cara, só consumindo conteúdo, fazendo mentoria, lendo livro, fazendo operações. Deu um up mais, tu começou em 2017, mas a tua grande virada foi em 2020. Foi, e 2021, depois de quase um ano desse trampo todo, aí muita gente falou, pô, cara, cria conteúdo, você tem conhecimento, né? Então, aí eu criei o meu canal, o Criptour, quem não conhece, né? E o meu foco hoje em dia é justamente estar passando esse conhecimento para as pessoas. Então, eu tenho um canal direcionado aí para criptomoedas, mercados em geral, macroeconomia, e eu falo de tudo, né? Eu passo muito conteúdo, tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, que inclusive é um motivo pelo qual a gente vai estar conversando aqui, né, cara? Maravilha. Cara, e falou algumas coisas muito legais. A gente tem quase o mesmo tempo de mercado, então. Eu comecei em 2018 e eu não digo que eu conheci cripto de imediato. A gente estava até conversando antes. Eu conheci primeiro o mercado de Forex, que é o mercado cambial, mercado internacional, porque foi na época que o dólar começou a subir, né? Então a gente começou a pensar, cara, quero ganhar em dólar, e todo mundo, até hoje, você fala, quero ganhar em dólar, todo mundo quer. E eu descobri criptomoedas por um acaso muito massa. Porque em 2019, eu tinha uns 6 meses de mercado, eu fui convidado
E é por isso que eu gosto de deixar muito claro para as pessoas, assim. Eu comecei muito novo, tinha 21 anos. Mas não é sobre. Nunca é sobre necessariamente a experiência que tu tem. Experiência importa, importa. Mas nunca é sobre só a experiência, é sobre o resultado que tu entrega. Perfeito. E eu tive resultado muito rápido. Exatamente porque eu fiz o que tu falaste. Cara, eu estudava 12 a 14 horas por dia. Pra mim não tinha isso. E eu fazia faculdade na época de engenharia também, por isso que eu falei que a gente tinha em comum. Engenharia, tu sabe como é pesado, né? Sim, sim. E estudei muito pesado. Então, quando foi no meu terceiro para quarto mês, eu comecei a ter meus resultados. Comecei a produzir conteúdo já. Eu comecei a produzir conteúdo de uma forma muito legal. Eu fazia eu estudando. Eu não fazia como um especialista, até porque eu não era. Me tornei especialista depois de um tempo. Fiz cursos, certificações e as coisas todas, principalmente no mercado internacional. E aí, eu comecei a produzir conteúdo estudando. Porque eu trabalhava com marketing, trabalho com marketing desde de 2015. E comecei com marketing de afiliados, desse curso que eu te falei, que eu comecei. E aí eu produzia eu estudando. Ou seja, eu era um cliente daquele produto que eu vendia. E assim eu consegui fazer muitas vendas. E a partir dessas vendas, com marketing de afiliados, eu consegui investir no mercado e aí sim me sustentar de mercado. O que muita gente erra é isso, gente. Assim como eu falo no marketing digital, marketing digital e mercado financeiro é a mesma coisa. Cara, para tu ganhar dinheiro, é um processo, obviamente. Mas principalmente, tu tem que estar disposto a investir antes. Porque o que mais eu recebo hoje como estrategista digital são pessoas que são frustradas na carreira e querem achar a solução divina no mercado digital. E não é assim. O mercado digital é o espelho do que tu é no off. Então tu tem que ter uma coisa muito bem estruturada. Sim. E aí eu me estruturei através disso, porque foi um produto que mudou a minha vida. E eu digo mudar a minha vida porque meu primeiro investimento foi $50, mas eu consegui fazer uma grana ali proporcional. E eu mostrava pro pessoal, falei, cara, daqui a um tempo eu vou estar me sustentando disso. Botei na minha cabeça e falava, pra quem eu vendia eu falava, cara, esse curso aqui mudou minha vida porque me deu uma nova visão. Tô com pouca grana ainda, mas eu sei que eu vou mudar minha vida. E dito e feito. E aí eu descobri criptomoedas, pra gente entrar no assunto de criptomoedas, só contextualizando, porque 6 meses depois eu fui convidado a dar aula para essa empresa que eu aprendi. E era uma empresa de fora que veio estruturar para o Brasil. Eles pediram para eu gravar a Academia de Forex do Brasil. E, cara, eu fiquei, cara, que incrível isso, incrível. Falei, cara, como assim, pô? E eles me pagavam em dólar. Que massa, cara. Na época, dava uns R$ 1.200, mas pra mim tava fantástico. Eu já ganhava mais com minhas vendas, só que pra dar aula, pô, amava dar aula. E aí eu descobri cripto porque eu precisava de uma forma de receber o dinheiro de lá. Através das cripto, né? E aí eles falaram, olha, tem essas 3 formas aqui. Aí eu fui pesquisando e a ideal é criptomoedas. Porque é instantâneo, você paga menos imposto, claro, menos taxas. E aí foi assim que eu comecei. Na hora que eu descobri a tecnologia da blockchain, isso em 2019, cara, eu fiquei simplesmente fissurado. E aí a gente tava conversando antes, né? Que aí vem agora a minha pergunta pra ti. A gente tava conversando sobre os diferentes mercados. E tu falou uma coisa que eu concordo 100%, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso. Cara, tu sabe gráfico, tu sabe tudo. Sim. Me explica o porquê disso aí. Ó, vamos lá. O gráfico, para quem não sabe, né? O gráfico é uma forma de você analisar o histórico dos investidores. O gráfico, ele simplesmente vai mostrar a hora que as pessoas estão comprando e estão vendendo. Então, se a gente está falando aqui de qualquer ativo, vamos colocar aqui, para ficar fácil, um carro. Né? Um carro que está custando R$100 mil. Então, se a concessionária vendeu esse carro a R$100 mil, ela vai lá e anota. O carro está valendo R$100 mil. No dia seguinte, chegou um cliente, e aí o cliente tentou negociar, fechou por 95. Vendeu. Só que agora já tem menos 2 carros no estoque. Sim. E aí, então, para não ficar no prejuízo, tem mais gente querendo comprar o carro, então eles vão querer subir o preço. Aí no terceiro dia chega um outro cliente e vai lá e negocia, e eles conseguem vender o carro por 110 mil. Então o que o preço do carro fez? Ele estava em 100, foi para 95 e foi para 110. E todos os mercados do mundo inteiro, eles funcionam exatamente dessa forma. Então, quando você fala em analisar um gráfico de mercado, está literalmente falando em analisar o que as pessoas estão fazendo, comprando e vendendo aquele determinado ativo, aquele determinado bem.
certo? Então, quando a gente analisa o gráfico, a gente está literalmente analisando o histórico de compras e vendas daquele bem, certo? Então, eu analiso o gráfico, né? Óbvio que você precisa analisar várias outras coisas, a gente não está falando unicamente sim. disso, né? Mas o meu foco hoje no mercado é gráfico, porque uma vez que você tem o gráfico, você tem que as pessoas estão comprando e vendendo aquilo. Então, se é algo ruim, vamos supor que aquele carro ele dá muito defeito. Você comprou, 6 meses você já tem que levar para o mecânico e dá muito problema, o seguro dele é muito caro. O pessoal vai parar de comprar aquele carro, o preço do carro vai começar a cair, porque vai parar de vender. E, consequentemente, se tiver isso no gráfico, Exato. você vai ver que o preço está caindo. Uhum. Então, muitas das pessoas, principalmente quando focam muito em gráfico, acabam por não ignorar, mas, tipo assim, acaba que inclui tudo o que você precisa saber no gráfico. Por quê? Você não precisa saber por que o preço está subindo ou está caindo. Sim. Você só precisa saber que o preço está subindo e está caindo, e com isso você tem oportunidades. Como assim oportunidades? Porque o gráfico, ele trata de histórico. E a gente sabe que o ser humano, a história da humanidade, ela vem com base nos ciclos e repetições. Né? Coisas que aconteciam há séculos atrás, a gente continua fazendo antes porque a gente aprendeu. Sim. E a mesma coisa acontece com o mercado. Né? Então as pessoas, por exemplo, que às vezes compram uma ação a R$ 20 e a ação sobe para 30, a pessoa lucrou ali. Então o que ela vai ficar falando? Ah, eu comprei a R$ 20, chegou a 30 e eu vendi. Depois disso a ação foi e caiu para 20. O que ela aprendeu? Opa, se eu comprar em 20, ela chegou a 30 e eu vou conseguir lucrar de novo. Sim. Então, ela aprende que 20 é um ponto legal de comprar e que 30 é um ponto legal de vender. E o gráfico mostra pra gente exatamente isso. Sim. Que são o que a gente chama de topos e fundos, ou então suportes e resistências no gráfico, que são os pontos onde o gráfico ele para em um determinado preço, tanto embaixo, né, barato, o preço ele cai até um determinado ponto e sobe até outro ponto. Então o legal do gráfico é que você não precisa saber por que o preço está caindo ou está subindo naquele momento, mas sim que a partir de determinado ponto as pessoas tendem a comprar Tendem a e não tendem a vender num outro. Não preocupa não, tá puxar. tranquilo. Foi mal. Não, aqui é tudo ao vivo, cara, é tudo Sim, improvisado aqui, não tem problema Tudo nenhum, nada não. lá. Não. Então, tipo assim, você perguntou sobre a análise de gráfico. O gráfico ele não serve só para você analisar criptomoedas, ações ou qualquer outro tipo de investimento do mercado financeiro. Sim. Tudo que tenha um histórico de fluxo de dinheiro, a gente consegue analisar. A gente vê gráfico de inflação. Você falou, o dólar. Ah, eu queria investir no dólar lá em 2018, 19, Foi. né? Cara, você vê que o dólar, desde 1994, 4, acho. que foi o plano foi o real. plano real. Isso, 94. Até 2008, 2018, você tá vendo o quê? Que o preço está subindo. Qualquer pessoa que digitar gráfico do real contra o dólar, Sim. colocar todo o histórico, vai ver. No começo, um dólar valia R$ 1. Depois, um dólar passou a valer 2, 3, 4. Agora já tá valendo 5. Sim. O que você infere com isso? O dólar vai ganhando valor em relação ao real com base nos anos. Com isso, muita gente fala, pô, eu vou comprar dólar, às vezes nem sabe o motivo. Mas sabe que se o dólar tá valorizando, cara, é uma coisa boa para comprar. Certo? Pra longo prazo, principalmente, né? Não, exatamente. Então, assim, tudo isso, você não chegou a pegar algum dado de inflação, algum balancete, dado de tesouro, título, commodity, exportação, você não tem nada disso levando em consideração. Você simplesmente está fazendo o quê? Analisando o histórico do gráfico. Sim. Certo? Então, a análise gráfica, que você começou a pergunta, se eu tiver que resumir tudo, é o histórico da interação das pessoas com Em relação ao determinado mercado. ativo. Cara, Não, pegando esse gancho que tu falaste, é fantástico, porque toda a minha base de estudo, tanto no marketing quanto em mercado financeiro, é de uma mesma vertente. E as pessoas, elas não entendem o quanto isso tem a ver. Quando eu falo que a pessoa fala, cara, é verdade, mas o que que é? Tudo se baseia em comportamento humano. O marketing, ele quer gerar compras. Compras são feitas a partir de um comportamento. Mercado financeiro, tá falando, é sobre compras e vendas. Então tudo envolve a psicologia humana. Porque, por exemplo, o gráfico, ele reflete exatamente o que está acontecendo naquele momento. Se tu tem uma notícia positiva ou negativa, ele vai subir ou descer o gráfico. Se tu tem uma pandemia da vida, depois a gente bota os pi aí, Gabriel. Se tu tem essa questão que aconteceu, cara, circuit breaker nada mais é do que uma parada que teve na bolsa para segurar a galera de não perder mais, de entrar em pânico, em euforia. E tem uma coisa super legal que eu falava na época que eu trabalhava mais com os meus produtos de mercado financeiro,
que era o seguinte, que eu vou puxar esse gancho pra gente fazer uma pergunta sobre o trading em si, porque é uma coisa muito preconceituada. Perfeito. E eu ensinava muitas pessoas sobre essa parte comportamental. Tanto para você entender a psicologia humana e como isso refletia no gráfico. E isso a gente tem desde teoria de Down, ondas de Elliott, tudo isso. Mas também para você entender como você se comporta em relação àquele mercado, àquele gráfico. Como você se comporta aquelas reações. E eu falava o seguinte, cara, tu não tem nem que comemorar a vitória, nem que chorar na perda. Tu tem que ser neutro. Porque o sentimento de euforia também é ruim no mercado. Muitas vezes o empoderamento, a euforia te faz perder dinheiro depois. Assim como, às vezes tu tá perdendo dinheiro lá no trading e tu vai perder cada vez mais pelo desespero. Então, cara, foge da euforia e foge do desespero. Fica ali neutro. Pô, não devo comemorar se eu tô fazendo uma operação ganhadora? Até pode, mas cuidado pra isso não virar euforia. É um sentimento muito forte. Mas, puxando esse gancho, isso, é claro, a gente usava muito pra trading. Por que tu escolheu o trading? Cara, ótima pergunta. Primeiro vamos falar sobre essa questão de dominar o sentido do mercado, né? Porque isso não só é uma parte importante, como é uma das partes mais importantes que a gente tem quando se trata de investimentos. Inclusive a gente tem nome para isso, né? FOMO e FUD. FOMO vem do inglês, né? Fear of Missing Out. É medo de ficar de fora. Que é literalmente quando você vê o preço de alguma coisa subindo, e você fala, nossa, eu preciso comprar isso, meu Deus do céu, eu preciso comprar isso, que é a porque euforia. Eu vou ganhar dinheiro. Exato. É euforia. E isso não acontece só quando a gente tá falando de mercado de ações, mercado de criptomoedas. Isso acontece com qualquer coisa. A gente pode pegar, às vezes, uma camisa que tá na moda, um tênis que tá na moda, os Jordans, né? Você pegar os Jordans há, sei lá, 10 anos atrás, desconsiderando a inflação. A base da Virgin é um exemplo disso, que se lançou agora. Né? Ou até o iPhone. O pessoal lança Sim. o iPhone com um custo muito acima do que ele vale, justamente para o pessoal comprar. E quanto mais fica na moda uma determinada coisa, mais as pessoas vão querendo comprar, mais o preço daquilo vai subindo. E, cara, no caso do mercado de renda variável, é porque as pessoas elas querem lucrar com aquilo. Sim. Né? Mas isso vale para qualquer tipo de oferta e demanda. E o contrário, que é o FUD, é Fear, Uncertainty e Doubt, né? Que é medo, incerteza e dúvida. Sim. Que é o medo. É quando você tá vendo alguma coisa perder o valor e você quer pular do barco, porque o barco tá afundando. Certo? Então você ignora tudo que fez você comprar. Porque eu vou investir em uma empresa, o mercado acionário, para quem não sabe, funciona dessa forma. Quando você compra uma ação, você tá meio que comprando parte da diretoria daquela empresa, uma pequena fração daquela empresa. Isso que é a sociedade anônima. Você vai virar sócio de forma anônima daquela empresa, certo? Então, quando você compra uma ação, você está comprando aquela parte da empresa. Exato. Por um motivo. Porque é uma empresa boa, é uma empresa grande, é uma empresa que está levando a ter lucros, é porque o gráfico está subindo. Existem uma série de motivos que podem te fazer investir ou deixar de investir em uma empresa. E muita gente ignora todos esses fatores simplesmente por ver o preço caindo, que é o medo. Certo? Então tá vendo o preço da ação desvalorizar, esquece se é uma empresa boa, se é uma empresa de um ramo favorável. Vou citar um exemplo aqui, né? Ramo de agronegócio. O Brasil é um dos países que mais faz exportação de produtos primários. Milho, soja, carne, trigo, tudo isso o Brasil exporta. Mas tem ano que a gente tem seca, tem ano que a gente tem chuva, e eventualmente as empresas que lucram milhões e milhões por ano vão produzir menos. Se elas produzem menos, elas vendem menos, então o preço da ação cai. Quando o preço da ação cai, as pessoas veem o preço da ação caindo e falam, nossa, vai cair mais, eu vou ter prejuízo. E vende. Isso Mas é o FUD. isso é o FUD. Esse aí é o medo. É o pessoal vender achando que vai cair mais. Só que, na verdade, a gente vê que tem um motivo ali, a gente sabe que é uma coisa que foi uma casualidade, né? Não acontece sempre. E acaba que, tipo assim, o medo sobressai esse fato. Então esquece que o Brasil é, tipo assim, um dos maiores exportadores do mundo. Esquece que, tipo assim, tem anos que o Brasil produz safras e safras ali do agronegócio. E a mesma coisa rola com qualquer tipo de ativo no mundo. Exato. Certo? Então, voltando aí até a questão da sua pergunta, né? Do trading. Você pode até repetir ela aí. Por que tu escolheu ir pro trading? Perfeito. O trading especificamente, igual eu falei, foi na época da pandemia que eu comecei a fazer. Justamente porque o mercado parou. E eu gostei muito da ideia,
principalmente quando se trata de criptomoedas, né? Meu foco de trading é em criptomoedas, porque ao contrário da maior parte dos mercados de investimento, o mercado cripto ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Por isso que eu escolhi o Forex também. Só que o Forex fecha final de semana, né? Mas, por exemplo, você pode operar Forex em outro continente, né? Forex na Ásia, por exemplo, que aí você Sim. pode estar operando no horário dos caras que vai ser de noite aqui. Porque, por exemplo, eu comecei no Forex porque uma das promessas, e que é a verdade, claro, é que você pode, por exemplo, eu passava o dia na faculdade, mas à noite eu conseguia operar nas bolsas de fora. Então eu operava muito Japão, eu operava muito China. Então eu adorava fazer isso. Então essa é uma dos grandes charmes que tem o mercado, né? Mas a grande questão de eu ter escolhido o trading especificamente é porque eu vou depender unicamente de mim, tá? Eu acho que isso é muito importante. Ainda mais para quem é da engenharia, para quem mexe com obra, com construção, cara, sabe que boa parte do seu trabalho, do seu desempenho, depende de outras pessoas. Sim. Depende do humor do funcionário, depende do estoque do fornecedor, depende do clima, do tempo que tá ali no dia, se tá chovendo, às vezes, né? Eu sou da engenharia civil, então às vezes chove, se tá com uma concretagem marcada, concretar na chuva é muito difícil, cara. Nossa senhora. Então assim, tem vários fatores que dependem de você estar conseguindo ter resultado, Sim. certo? Enquanto pro mercado de criptomoedas, depende de você. Você é muito mais decisivo pelos seus resultados do que o mercado. Você não vai mandar no mercado. O mercado ele tá ali te falando o que ele vai fazer. E a partir disso você faz o trading. O que é o trade, né? Muita gente viu que virou modinha, principalmente na época de 2020, né? Sim. Um dos motivos que eu fui pra isso é porque o mercado também tava hypado, Exato. né? Tava todo mundo falando, vou entrar também de cabeça nisso. Trading é venda e troca, compra e venda. Então, assim, não é só o cara que fica ali na frente dos computadores, o pessoal de Wall Street, que são os traders. Não. Se você é um comerciante, tem uma merceariazinha, cara, de certa forma, a pessoa é um trader. Por quê? Porque ele está comprando os insumos, ele está comprando os materiais da mercearia barato em algum atacarejo, né? Ou algum mercado de atacadista e vendendo para os seus clientes mais caro e lucrando com essa troca. Ele está comprando, aumentando o preço e vendendo. E o trading não é nada mais, nada menos que isso. Então, o fato de eu ter escolhido isso é porque eu preciso do quê? Eu preciso de um computador, internet e de mim. Sim. Unicamente de mim, cara. Minha cabeça tem que estar no lugar. E sim, a gente cai nessa questão do mindset, né? Porque quando a gente fala de trading, a gente tem que meio que pensar igual um robô. Exato. A gente tem que deixar os sentimentos de lado, né? Eu acho que talvez a parte mais difícil seja isso. Porque sim, você vai ter que lidar com prejuízos e você não lida de uma forma bem. E você também vai ter que lidar com lucros e a maior parte das pessoas pensa que sim, mas você não lida Não sabe bem lidar com bem. lucros. Você não sabe lidar direito com lucros, porque quando você está lucrando, você cria uma ilusão na sua cabeça de que aquilo vai acontecer para sempre. Você pensa que você sempre vai vender mais. Você pensa que aquela ação, o Bitcoin ou qualquer outro ativo, né, vai subir para sempre. Só que nada sobe para sempre. Então você também não sabe lidar com o sentimento de euforia. E é isso que joga muita gente pro buraco, Sim. né? É o pessoal que tem medo de que aquilo vai cair para sempre e o pessoal que tem medo que tem a certeza de que aquilo vai subir para sempre e que vai deixar a pessoa milionária. E as coisas não são assim. Então, a partir daí, a gente faz estratégias que eu acho que também pode até pegar um gancho aí, né? Que é o que a gente chama de gestão de risco. Exato. É você saber ali o quanto que você está disposto a perder, ter uma meta para você ganhar, porque a gente também gosta de trabalhar com metas, certo? Para quê? Para você não deixar nem o medo tomar a sua cabeça. Sim. Por quê? De um lado, você já sabe o quanto que você vai perder. Se você perdeu aquilo ali, pior dos casos, você já estava esperando. Vou entrar numa operação aqui que eu aceito perder R$50. Pô, você já tem na sua cabeça que o seu risco é perder R$50. Beleza. E nessa mesma operação, você tá ali com a chance de ganhar R$100, por exemplo, né? Então, se der ruim, eu perco 50. Se eu ganhar, eu vou ganhar 100. Ponto. Você bota isso na sua cabeça e opera igual um robô. Sim. Qual que é a pior coisa que vai acontecer? Você perder R$50. Qual que é a melhor coisa que pode acontecer ali, mesmo se continuar subindo para sempre? Você ganhou 100zão. Exato. Né? Então, a lógica do trading é basicamente essa. Cara, e eu traço um paralelo muito legal. Muita gente me pergunta por que eu saí do mercado. Uma das coisas, e a gente até comentou, foi que eu me encontrei no que eu já fazia muito mais. E eu queria mostrar isso pro mundo. Porque mercado é lindo, eu sou apaixonado, mas marketing digital é uma coisa fantástica, porque eu sou louco
por entender a humanidade, entender a mente, entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. E eu acho que o marketing, ele espelha muito bem isso. Também por isso que eu me apaixonei por mercado. E aí eu trago um paralelo, assim como eu trouxe da ideia de comportamento, entre a FOMO e o FUD. Porque no mercado financeiro, a gente entende. FOMO é quando você tá com medo de não participar daquilo. Então a gente chama de euforia. E no FUD você tá no desespero. Você tá com medo de perder mais. Então é o desespero. E quando a gente pega especialistas para lançar no marketing digital, as pessoas elas têm exatamente esse sentimento. Elas acham que, cara, eu tô aqui, eu vou dar muito certo, eu vou bombar e não sei o que, estão na FOMO. E aí acabam esquecendo de que tudo é um processo, tem que esperar. Aí elas entram no FUD. Então toda essa comparação é muito legal. Porque, como eu falei, as pessoas às vezes querem descontar no digital uma frustração da vida, né? E quando eu resolvi entrar no mercado financeiro, foi uma situação muito louca. E eu quero trazer esse paralelo com a tua profissão, né? Que a gente também é da engenharia. Eu cursava Federal lá do Maranhão, então faculdade pública e tudo. E, cara, eu me frustrei muito com algumas coisas. Na faculdade, eu era um dos melhores alunos da minha turma, mas nota nunca importa na faculdade, assim, não é o principal. Era o principal currículo. Eu fundei a empresa júnior, eu fiz projeto Bagia, que é para construir um carro e competir, né, com as outras universidades. Fiz um projeto de pesquisa científica em física. Você era da engenharia mecânica? Mecânica. Um projeto de pesquisa em física. Era do centro acadêmico. E eu fundei a empresa júnior de engenharia mecânica. Então, olha o tanto de coisa que eu fazia. E eu passei lá, nesse momento que eu entrei no mercado, tava 3 anos sem conseguir nada. Nenhum estágio, nenhuma bolsa, nada. E a minha sede sempre foi não depender dos meus pais. Eu não gostava disso. E eu tinha acabado de fechar o meu primeiro negócio porque eu queria focar na engenharia. Tocar todos esses projetos que eu não tava dando conta com o meu primeiro negócio, que era uma doceria que hoje minha esposa toca. Então eu tava numa situação que era, cara, eu tô dando tudo de mim na faculdade e tô me frustrando ali porque ninguém enxerga isso. Eu fechei o meu negócio que já tinha me tornado meio que independente dos meus pais. Eu morava com eles, mas gerava pouquíssima despesa, só de aluguel. Porque o resto tudo meu eu pagava. E aí naquele momento que tinha acabado o meu dinheiro, eu encontrei o mercado financeiro. Exatamente com toda essa expectativa que o mercado traz e que o marketing digital também traz muito parecido, que é você fazer dinheiro, depender só de você e tudo. E isso, gente, não é um papo, é real. Só que as pessoas se esquecem que a principal coisa é depender de você. É você ir lá e fazer acontecer o negócio. Perfeito. Então, eu queria saber de ti, como foi que tu te encontrou no mercado? Por quais motivos reais? Eu sei que tu já citou vários, assim, mas qual foi o dia, assim, que tu pensou, cara, isso aqui é pra mim? Um dia específico. Cara, na verdade tiveram várias experiências dessa, certo? Porque a gente pode falar, sim, da questão financeira, né? Teve dia, assim, que eu consegui... Dia não, mas foram uma operação que durou alguns meses que eu consegui tirar mais de 100 mil reais numa operação, questão de 2 meses. Eu falei, poxa, e dependendo unicamente de mim. Certo? Já aconteceu isso. Sim. Né? Já aconteceu de eu pegar um patrimônio e ver o patrimônio valorizar assim 10, 15 vezes por conta do mercado. Eu falo assim, poxa, minha gestão fez isso acontecer. Sim. Né? Da mesma forma que quando o mercado começou a cair, eu consegui manter esse patrimônio através da gestão. Porque muita gente ganha pra caramba, E não perde sabe tudo. a hora de parar, né? Acha que vai subir pra sempre e perde tudo. Mas eu acho que pra mim a virada mais interessante foi de fato entender o motivo. Falando especificamente das criptomoedas aqui, né, que é o meu foco de investimento hoje em dia, quando eu entendi como que funciona as criptomoedas, eu nem sei se vale a pena tipo, entrar assim em detalhe, né, mas deixa eu resumir aqui de uma forma básica. Bitcoin, né, eu não sei se você sabe, mas ele foi feito para ser igual um dinheiro. Igual você transaciona real, igual você paga suas contas com o dinheiro do seu banco, o Bitcoin foi feito para fazer exatamente isso. Sim. Só que, ao contrário do dinheiro, que ele sofre inflação, que ele perde o seu valor, igual o dólar. Por que o dólar foi se valorizando em relação ao real? Um dólar sempre vai valer $1, em qualquer momento da história. Só que um dólar já valeu R$1, um dólar já valeu R$3 e agora um dólar está valendo R$5.
Isso é porque o nosso dinheiro está perdendo valor. O nosso dinheiro, ele está inflacionando. Precisa de mais dinheiro para comprar o que a gente comprava antes. O preço das coisas está subindo. E o Bitcoin ele veio justamente para servir como contrário a isso, porque o Bitcoin ele tem uma tecnologia deflacionária e justamente o fato de você poder transacionar ele com qualquer pessoa do mundo inteiro, que foi o motivo pelo qual você conheceu o mercado de criptomoedas, ele quebra a barreira, cara. Então, assim, o dia que eu realmente entendi, eu não vou entrar em detalhe técnico, não vou falar sobre a explicação de como o Bitcoin surgiu, o blockchain, porque o nosso foco não é esse. Se você quiser aprender, pode me seguir nas redes sociais, me manda um direct lá que eu te ensino tudo, não tem problema nenhum, eu tenho playlists ensinando isso, já prontas. Mas assim, o dia que eu entendi, cara, de fato que foi aquela virada de chave, foi o dia que eu quase caí da cadeira. Que eu falei, caramba, isso aqui, pra mim, não tem explicação de que alguém realmente conseguiu pensar em uma coisa e como que o pessoal não tá falando disso, né? Porque o pessoal fala, Bitcoin, na época era 2017, né? O Fantástico falando de Bitcoin, aí um falando, invisto no Bitcoin, né? O Bitcoin vai me deixar rico. Mas, tipo assim, o dia que eu entendi por que as pessoas estavam investindo no Bitcoin e que as pessoas que falavam do Bitcoin não sabiam de fato para que era o Bitcoin, eu falei assim, cara, eu preciso entrar nisso. Porque ninguém tá falando sobre isso. Hoje a gente, na época eu consumia muito conteúdo gringo, não tinha conteúdo brasileiro também. Aqui, né? Muito não tinha nada, não zero. tinha influenciador brasileiro que ensinava tinha o Daniel Fraga, que ele falava, né? Mas assim, falar abertamente, ensinando o que é Bitcoin, o que é blockchain, como que você opera dessa forma, não tinha. E talvez isso tenha sido até uma barreira para muita gente. Mas quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso de ter isso na minha vida. E aí chegou em 2020, veio obviamente a possibilidade, né, de estar trabalhando com o mercado de criptomoedas. Eu tive que recorrer a isso, consegui. Então, eu acho que tem a questão da virada de chave financeira, que é muito importante. Que é muito importante, mas eu acho que a virada de chave de você pegar um gosto por aquilo, né, você falar, cara, é isso, eu adorei isso, cara. Sim. Eu acho que aquilo foi uma virada de chave mais importante pra mim, que aconteceu de fato quando eu aprendi como que funcionava o Bitcoin. Aí eu falei, poxa, não tem como, eu preciso trabalhar com isso de alguma forma, cara. Cara, é incrível, porque a gente diz aquele ditado, a necessidade que faz o homem, né? Então, qual foi a tua grande virada? Foi, tem uma necessidade, porque a pandemia te impedia de continuar, parar tuas obras, e tu falou, cara, eu tenho uma saída por ali. E achar algo assim, entender dessa forma, porque tu me passou uma visão diferente. Tudo que tu falaste eu sei, Bitcoin é deflacionário e tal, mas tu ter te apaixonado por essa parte específica eu achei genial, porque, assim, e claro, a gente tá aqui no podcast, são opiniões diferentes, são contrapontos, e eu adoro estar aqui porque eu aprendo muito. E esse foi um dos aprendizados que eu tive, assim, cara, às vezes a tua motivação é por formas diferentes. Tu achou o Bitcoin interessante muito por ser deflacionário. Eu acho o Bitcoin interessante pela praticidade de transações, porque foi a minha necessidade naquele momento, né? Já conhecia o mercado financeiro. E quando a gente fala sobre popularização disso, cara, a gente tá falando de 2017, 2018. A gente tá falando que é de 6 anos. É muito pouco, né? Gente, o mercado financeiro tem anos e anos e anos. Até hoje o mercado financeiro não é bem difundido no Brasil, mas hoje é muito mais popular. Todo mundo, se eu falo Bitcoin, pelo menos tem uma noção do que é. Naquele momento, a gente estava aprendendo ali com gringos, muitas vezes nem sabendo falar inglês. Pouca gente, eu até não sei se eu já comentei isso no podcast, mas eu tenho uma questão muito séria de vergonha de falar. Eu entendo, eu leio tudo, mas na hora de falar eu me travo. Até porque eu trabalhava com o pessoal de fora, então, cara, todas as reuniões eram em inglês. Em espanhol e inglês. E acabei que não puxava. E eu estudava por isso, porque não tinha onde eu buscar. Eu vim do mercado de Forex e do mercado de cripto. Ambos eram mercados totalmente inexplorados no Brasil. Então a gente tinha que puxar de fora todo esse conhecimento. E quando eu pego pessoas, assim como o Arthur, que difundem esse conhecimento, cara, isso é fantástico. Te parabenizar por isso, porque é muito difícil também. Obrigado, cara. Porque tu passou, se tu pegou de 2017 pra frente, tu também passou por essa mesma época que eu passei. Que a gente já tava citando antes. Mercado financeiro, gente, é lícito, é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Só que tudo que é uma revolução, muita gente leva pro lado errado. E isso me prejudicou muito
o meu negócio em si, não o mercado, porque o mercado tá lá, ele é soberano, mas prejudicou muito o meu negócio. Teve uma época que eu tinha cerca de 90 alunos, eu desci para 20, porque surgiram promessas irrisórias, que foram as famosas pirâmides financeiras. Então tem vezes, até hoje, que eu falo Forex e as pessoas, é pirâmide. Explica pra gente na tua visão, qual é a diferença de uma pirâmide para o que realmente a gente faz. Cara, beleza, né? Primeiro que quando a gente fala de investimento, existem várias promessas, porque a gente tá trabalhando em cima de um ideal. Cara, eu mesmo falei, cara, a possibilidade de eu trabalhar por minha conta, sem depender de ninguém, só com computador e internet. Cara, você fala isso, o cara vai falar, pô, vou estar sentado de cueca no sofá ganhando dinheiro, né? E, pô, tem vezes que acontece, né? Não é algo tão simples e fantasioso dessa forma. Mas às vezes tu tá de cueca puto olhando pra um gráfico, porra. Também. Putaço, cara. Mas, tipo assim, é um sonho que as pessoas vendem e, tipo, isso acaba que fantasia muita gente. Sim. E o grande problema é que muita gente é imediatista, certo? A gente tá falando o quê? De estudo. A gente fez engenharia. Você sabe que pra você que construiu o negócio lá do carro, né? Uhum. Cara, você não simplesmente falou, vou construir e fez. Você precisou de entender como que funciona toda aquela parte mecânica. Eu, pra formar engenharia e construir um prédio, construir uma casa, cara, são 5 anos de estudo. Pra você aprender a ganhar dinheiro com o mercado financeiro, isso não vai acontecer da noite pro dia. Você vai saber que tem dias que você tá bem, tem dias que você tá mal. Tem dias que você perde dinheiro no mercado, porque isso é normal. Certo? E também saber lidar com a perda, saber lidar com a vitória. Sim. Isso é o que a gente chama de tempo de tela. Um piloto de avião, ele não pode, Maravilha. tipo assim, simplesmente decolar e sair embora. Ele precisa do que a gente chama de hora de voo. Sim. Né? Quanto mais horas de voo tem o piloto de avião, mais experiente ele é. Quanto mais tempo de casa um médico, um advogado tem de conhecimento, mais experiente ele é. E a mesma coisa com o mercado aí de criptomoedas, né? Então, quando a gente fala de pirâmides financeiras, eles estão falando o quê? Investir o dinheiro para as pessoas e estão vendendo ilusões para ela. O que é a pirâmide financeira? A pirâmide financeira acontece quando a pessoa vira para você e fala assim, olha só, vou te oferecer um investimento em Bitcoin, certo? Então, você vai me dar aqui R$100 e eu vou te dar garantido 4% ao mês, porque o Bitcoin valoriza muito, você sabe, o Fantástico falou que o Bitcoin valoriza muito, né? Então, beleza, aqui, ó, tá aqui garantido, se tiver prejuízo, eu arco esse prejuízo, mas como o Bitcoin valoriza muito, você só vai ficar restrito a 4% ao mês, se lucrar mais, eu que ganho. Esse é o típico negócio são vários São tipos. vários, né? Existem muitos, né? Eu tô citando aqui o mais comum. Sim. Né? Que são os rendimentos. Tudo que for investimento garantido, galera, que não for relacionado ao tesouro, por exemplo, que tá ligado a um IPCA, uma inflação, uma coisa assim, foge. Investimento garantido, sem o cara falar de risco, cara, foge disso aí. Isso lascou muita gente, né? Sim. E, por exemplo, você falou que você perdeu muitos alunos. Provavelmente esses alunos foram para esses sonhos. Por quê? Eu volto. O brasileiro, ele é imediatista. Ele quer ganhar dinheiro rápido. Ele quer... Cara, todo mundo aqui... Isso é uma questão cultural do Brasil mesmo. As pessoas, elas já pensam no amanhã, né? Muita gente fala assim, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu vou gastar pra caramba hoje no boteco com os amigos. Na balada, entrou um dinheiro a mais, vai programar uma viagem. Não pensa que às vezes daqui a 6 meses esse dinheiro pode fazer falta, né? Sim. Pensa muito nisso. E a gente olha isso do lado contrário. Quando a pessoa quer ganhar tudo de forma muito rápida, ganhar dinheiro, poxa, eu quero ficar rico para realizar meus sonhos, tudo bem, cara, mas tudo demanda um tempo. Então, geralmente as pirâmides financeiras, elas tocam nesse calcanhar de Aquiles, nesse imediatismo que tá aqui na mentalidade do brasileiro, né? A gente pode até pegar uma questão cultural aqui, levar um pouquinho mais pro lado histórico, sair desse lado de empreendedorismo, né? Porque se você parar pra pensar, a gente pode traçar um paralelo até aqui na América Latina. Você já viajou pro Chile, por exemplo? Não, conheço a Argentina. A Argentina. Também acontece um pouco na Argentina, mas eu acho que o Chile é mais. Porque o Chile é um país que ele tá no meio da falha, né? Da Cordilheira dos Andes. Lá é um país assim que, cara, o acesso é difícil, o clima lá é complicado, dependendo da época do ano, o pessoal, sei lá, séculos atrás, tinha que fazer estoque de comida porque o inverno era bruto, certo? Então, isso criou uma sensação de comunidade no Chile, onde as pessoas elas se importam mais com as outras. Isso traz uma sensação, você pode pegar os países que são mais frios, ou então os países que têm desastre natural, o Japão, cara, que tem tsunami, tem terremoto, você vê que quando acontece um problema no Japão, as pessoas elas se unem
pra ajudar, né? Mesma coisa você vê o Canadá, os canadenses são todos simpáticos e tal. É um país onde tem um histórico das pessoas passarem dificuldade. Quando a gente vê no Brasil, é um país com clima tropical, né? É um país assim que a gente tem muito acesso a recurso natural, e isso já causou um sentimento de individualismo e imediatismo nas pessoas. O cara tava com fome, ele ia ali pra fora, pescava um peixe, né, e pronto, ia lá, caçava alguma coisa, ia, né, um país tropical, subia numa árvore, pegava uma fruta. Então, assim, se a gente até parar pra pensar nessa questão mais histórica, isso já criou um sentimento de população mais Sim, imediatista. tu quer tudo tem na mão. Exatamente. A gente não tem que se preocupar com o inverno chegando e ter que fazer um estoque, porque a gente não tem um inverno. A gente não tem que preocupar com desastre natural, né? Porque aqui não tem isso de desastre natural. Então, assim, essa questão imediatista já tá, de certa forma, se a gente olhar dessa forma, enraizada. Óbvio, eu não tô generalizando aqui, viu, gente? Eu sei que existem casos e casos, eu sei que cada pessoa pensa de um jeito. O que eu tô pegando é falando uma justificativa. Trazendo uma raiz, a raiz Uma do raiz problema. que pode Sim, ser o motivo pelo qual a gente vê que o brasileiro tem esse sentimento de imediatista, de não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu vou gastar tudo de uma vez. O cara dos outros países que passa dificuldade fala assim, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu vou guardar para os meus filhos porque eles podem passar dificuldade. Cara, é uma visão muito legal. Nunca, nunca tinha parado pra pensar por esse lado de achar a raiz histórica disso. Sensacional. Porque eu sinto realmente, e como eu tava te explicando antes da gente começar, o meu grande know-how foi muito de fora, né? Eu dava aula pra vários países, mas eu lidava principalmente com os Estados Unidos e Europa. Já no final, nas últimas aulas que eu dei, a gente tinha um braço muito forte na Índia, que, por incrível que pareça, cara, na última empresa que eu dei aula com a White Label, que eu tinha te explicado, 90% de todos os clientes eram da Índia. Olha que loucura, velho. E pensando por esse lado, faz total sentido, porque lá, um projeto que a gente entregava era um projeto de 1 ano. Porque a gente estruturava marketing, conteúdo e entregava a plataforma de tecnologia White Label, voltada ou para mercado financeiro, que a gente tinha todo o know-how, toda a plataforma, as aulas e tal, ou para o marketing digital também. Basicamente, formas de ganhar dinheiro online, vamos falar dessa forma. A última que eu trabalhei foi na América Latina, mas essa da Índia foi antes. E então a gente montava projetos de 1 ano. Hoje, eu tenho que vir aqui, trazendo paralelo com o que eu faço hoje, e falar pra um cara, velho, de 6 meses a gente consegue estruturar um lançamento teu pra que tu tenha um produto digital bem executado, uma estruturação feita pra que tu daqui pra frente escale. E às vezes a pessoa fala que é muito, não, eu quero fazer meu lançamento mês que vem e ganhar 100 mil. Qual o sentido disso, velho? Se você for puxar, por exemplo, quem trouxe essa ideia de lançamentos pro Brasil foi o Érico Rocha. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem ele como referência. Foi o pai do lançamento no Brasil. Ele mesmo fala, tu só vai conseguir o teu 6 em 7 no 7º lançamento. E a galera não tem essa paciência de esperar e acaba pulando etapas. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. Uhum. E até encerrando, né? Aí acabou que eu expliquei tudo isso, mas não falei a diferença Sim. de investimento para pirâmide financeira, cara. A pirâmide financeira, geralmente, ela promete esses ganhos instantâneos e é algo sempre muito fantasioso, maravilhoso. É o meu robô que vai te dar lucros. Sim. Eu vou administrar o dinheiro para você. A minha plataforma tem a moeda mágica que vai fazer você ganhar milhões e milhões. Sim. E quando a gente vai tratar do investimento mesmo, é você quem faz as coisas para você. Você depende unicamente de você. Você não vai depender de outra pessoa. Porque os seus erros e os seus acertos vão ser unicamente dependentes de você. Você Sim. que vai estar causando aquilo. E você também vai aprender com seus erros e com seus acertos. Então você vai saber que você está investindo e ganhando dinheiro quando você vê os seus próprios resultados. Exato. Quando você vê aquilo acontecendo. Não é porque uma pessoa te falou que você vai ganhar 15% ou que você vai comprar um curso que a pessoa vai te dar sinais da hora de entrar. Isso acontece muito. Né? Você dá o dinheiro para a pessoa, ela vai falar, tô comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui. Mas quando você vai ver, tem manipulação atrás disso, você perde dinheiro no final das contas. Sim. Acontece muito. Quando você depende unicamente de você, que é realmente a base dos investimentos, né? Eu falo, eu não invisto para ninguém, eu não invisto capital de ninguém. Eu ensino você a investir. Eu não quero te dar o peixe pronto, eu quero te ensinar a pescar. Exatamente. Por quê? Porque você vai ser responsável pelas suas análises, você vai ser responsável pelos seus prejuízos e pelos seus lucros. Eu não tenho nada a ver com seus lucros. Inclusive, o que eu mais quero que os meus alunos façam é ganhar dinheiro, cara. Eu quero... Pô, velho, eu fiz aqui hoje
10 mil reais numa operação por causa dessa aula que você me deu aqui. Eu apliquei esse conhecimento na prática. Cara, pô, fico muito feliz com isso, porque o meu objetivo é esse. Né? Se o cara, por exemplo, ele adquiriu a minha mentoria, viu e aprendeu essa aula, a forma com que ele me pagou foi na mentoria. E a forma com que a mentoria se pagou foi com esse resultado. Até porque gera prova social e outras pessoas vão te procurar pra saber o teu método. Não, com certeza. Exatamente. Cara, mas o pessoal acha, pra que tu vende o teu conhecimento? Cara, porque eu apanhei pra caralho, investi mais de 100 mil reais em curso aqui, vou te ensinar o que eu aprendi, o que funcionou pra mim pode funcionar pra você. Por isso que tu paga a faculdade também, porra. Porque, exatamente, o que você faz numa faculdade se o conhecimento dos seus professores tá nos livros deles? Eles vão te falar o livro e te mandar fazer exercício. Cara, é porque o mentor, ele tá ali pra te guiar no caminho que já foi trilhado, cara. Ele não quer que você trilhe esse caminho de novo, ele vai te facilitar com relação a isso. Então, tipo assim, muita gente critica, né? Ah, o cara ele é do mercado financeiro e ele é vendedor de curso. Então quer dizer que ele não ganha dinheiro. Cara, eu ganho dinheiro com o mercado financeiro, mas por que eu não posso também ganhar dinheiro ensinando qual que é a forma com que eu ganho dinheiro? É algo honesto, eu não tô passando a perna em ninguém, certo? Até mesmo porque, igual eu falei, a pessoa ela vai aprender por conta própria, eu vou estar ali auxiliando, eu vou estar ali mostrando a pessoa até a porta. Ela usar que vai ter o próprio dinheiro, tá com a própria conta, tudo. Exato. Ela vai ter ali meu conteúdo gravado e, cara, vai ter todas as provas, ó. Minha estratégia é essa. Pode ter até o meu contato. Ah, por que não deu certo, cara? Cara, eu entrei nessa operação, não deu certo por causa disso e disso. Vai lá, me manda. Falo, vamos identificar. Tem vezes que você faz tudo certo e acaba dando errado. Isso acontece com tudo. Com certeza. Né? E tem vezes, às vezes, que você acha que você tá fazendo a coisa certa, mas você não tá. Então o mentor, ele também tá ali para te auxiliar a isso. Sim. Né? Então se você tem o conhecimento, você não tá fazendo nada de errado, você não tá passando a perna em ninguém. Você simplesmente, você tem as suas operações, você tira o seu dinheiro ali, você tem a capacidade de poder pegar esse seu conhecimento e vender para alguém que queira comprar. Não tem problema nenhum nisso. Exatamente. Seja de qualquer nicho. Cara, você ganha dinheiro fazendo tráfego pago, por exemplo, né? Fazendo campanha de marketing. Pô, você já tá ganhando dinheiro com isso, vendendo produto de afiliado, mas você também pode ter algum método, alguma estratégia que outra pessoa pode querer aprender e fazer a mesma coisa e tá disposta a pagar. Você não tá passando a perna em ninguém. E não é porque você tá ganhando dinheiro com a mentoria que você também não tá ganhando dinheiro com as outras coisas, sabe? Sim, exato. Simplesmente você tem algo a oferecer e a pessoa tem algo a comprar. Quer te comprar aquilo. Perfeito. E, cara, galera, a gente não tá dizendo que não exista robô, que não exista sala de sinais boas. O que a gente tá dizendo é que você tem que observar o que tem no background disso. Por exemplo, eu hoje, pouca gente sabe disso, mas eu hoje uso robôs. Hoje, 90% do mercado financeiro, quando a gente fala de grandes empresas, de grande negociação, são com robôs de operação. Só que é aí que tá o segredo, são robôs de operação. Então, por exemplo, o que eu tenho num robô meu de Forex? Ele opera com o meu setup, com a coisa que eu fiz. Quer dizer que ele é 100% assertivo? Não. Quer dizer que ele ganha mais do que perde. É só isso. Mas ele perde. Isso que a galera tem que ter consciência. O robô ele nada mais é do que ele automatizar uma coisa toda. O método seu. Por exemplo, eu ensino um método de investimento X, né? A gente começou aqui falando do gráfico. Então, quando o gráfico fizer tal configuração, o gráfico tem figuras, o gráfico tem indicadores, tem alguns scripts que você coloca que te facilita uma visão mais ampla do gráfico, mais clean. Você consegue ver o gráfico de uma forma melhor, sabe? Ele te dá um auxílio. Ele te dá um auxílio para tomada de decisão. Então, o que você está fazendo é olhando todo aquele cenário e tomando uma decisão. Compra ou venda. Exato. Então, o robô, ele vai literalmente fazer isso. Existem sim. Eu não uso robô, tá? Eu não gosto, eu também não tenho conhecimento de programação para fazer um robô. Sim. E também, eu acho que, tipo assim, eu prefiro operar ao invés de contratar um robô de outra pessoa. Certo? Claro. Mas, por exemplo, tu pegar o teu setup e tu querer automatizar ele... É um robô, cara. Exato. Então, assim, tá fazendo exatamente o que eu faria. Isso. Né? Então, assim... A única diferença é que o robô não sabe ler notícia, não sabe ter aquele que a gente chama de feeling de mercado, não, então... O robô, ele vai simplesmente responder a um comando. Só que o mercado, ele é soberano e ele varia. Por que o mercado é soberano? Porque você não controla ele. Você toma suas decisões com base nos movimentos dele. Você nunca vai saber se o mercado vai subir ou vai cair. O mercado, ele tá ali te dando todos os indicativos e você faz um estudo de probabilidades. Ah, uma empresa, ela se performou muito bem nesse semestre. Então, pode ser que ela venha ter lucro. Se ela vier a ter lucro, tem mais pessoas que querem investir na empresa. Com isso, o preço da ação sobe. Maravilha. Então, você compra achando que tem uma maior probabilidade de subir. Sim. Mas e se ninguém quiser comprar, o preço não vai subir, cara.
Sim. Né? A gente tá falando de probabilidade. E o mercado, ele sempre vai ter seus altos e baixos. É o que a gente chama de ciclos de mercado. Sim. Então, assim, tem um robô que ele tá dando muito certo, tá dando muito certo, tá dando muito certo, de repente ele só começa a dar prejuízo. Por quê? Porque Exato. o mercado ele vira também. Tem época que as pessoas... Pô, a gente tá falando de vários fatores aqui, né? A gente tá falando de taxa de juros. Se a taxa de juros subir, as pessoas elas querem ir pra renda fixa e investir menos na renda variável, nas ações, nas criptomoedas. Então, as criptomoedas podem estar perfeitas do jeito que for. Se algum fato desse acontecer, o preço das criptomoedas pode cair, porque o pessoal tá vendendo. O robô não sabe disso. Exatamente. Né? A gente tem ali, por exemplo, eventos que acontecem a cada tanto, até ao longo do ano, né? Eventos sazonais. Tem épocas que as empresas performam melhor por causa da época do ano, por causa da estação, né? Estação chuvosa dá Sim. mais produto, a gente consegue ter uma estimativa melhor de como que vai ser ali as vendas daquela empresa, porque a gente já tem um estoque. Então, a gente Tudo isso. consegue operar melhor aquela empresa, porque o preço da ação fica mais previsível, porque a gente tem um estoque mais previsível. Exato. E o robô, ele vai simplesmente pegar o que você mandou ele fazer, comprar quando acontecer isso, vender quando acontecer aquilo. Mas ele não tem esse feeling, Exato. né? Então, eu sempre falo, galera, pô, eu uso um robô, mas ele é uma coisa assim, cara, não tô com tempo de operar, não tô com paciência. Ele tá lá rodando. E outra, não é botar isso pra qualquer investimento, gente. Eu nem gosto de dizer que trading é investimento. Eu digo que trading é trabalho. Eu sempre comparo com isso. Trading é trabalho. Eu tenho trabalho ali. Pô, eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então eu tô trocando meu tempo por dinheiro. Trading é a mesma coisa. Então tu tá fazendo um trabalho. Investimento não. Tu comprou, esperou e vai lá valorizar a partir de um trabalho de outras pessoas. Nada mais é do que isso. Então, o robô, a importância é isso, cara. Eu automatizar isso. Mas, por exemplo, ele não tem como adivinhar. Tu falou uma comparação maravilhosa, trazendo um paralelo com que tudo é marketing também. Cara, quem ia adivinhar que no meio do inverno ia fazer 30 graus como tá hoje? Pois é. A O probabilidade robô é não vai pequena. saber. A probabilidade é pequena, mas pode Perfeito. acontecer. Exatamente. E o robô, se for um negócio desse no mercado e ele acreditando que tá frio e que a tá galera vai frio. comprar sorvete, então eu vou investir na empresa de sorvete? Não vai. Não, Vai dar ruim. Tá, eu vou postar na temperatura, né? Vamos supor que é um jogo de aposta. Eu vou postar que a temperatura hoje vai cair. É inverno, tem uma maior chance da temperatura tá baixa. Sim. Pô, cara, tá 30 graus. 33 a máxima. Então, Pois é. cara, é complicado isso. E o robô, ele foi feito só pra seguir comandos. Né? Por isso que eu prefiro operar por minha conta. Tem robôs sim que dão certo. E eu acredito que os robôs, eles não são eternos. Tipo assim, sempre vai funcionar daquele jeito. Tem épocas Sim. e épocas. Né? E vale da pessoa. Tem gente que é especialista em operar só com robô. Analisam o mercado e tem um robô para cada situação. É. Pô, eu investi meu tempo analisando gráficos, a pessoa investiu o tempo programando robôs. Exato. Né? Então, Tem que ter esses dois conhecimentos. No meu caso, por exemplo, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de programação, apesar de tudo, mas não é o meu foco. Eu peguei minha equipe e falei, cara, eu quero automatizar esse padrão aqui. Aí a gente faz o que a gente chama de backtest. Rodei esse robô 1 ano e meio só em conta demonstrativa, sem o meu dinheiro, para que eu tivesse a validação real. Então, gente, vocês têm que ver o background da coisa. E principalmente, o meu robô roda na minha conta, no meu computador, é um arquivo meu, não é ninguém mexendo de fora. Não é numa corretora que o cara criou, sei lá, corretora de fulano de tal. Isso aqui é a minha corretora, a minha coisa. Gente, para abrir uma corretora é um BO absurdo. Então tenham isso, corretora é o teu banco. Então tomem cuidado com esse tipo de coisa. De novo, não quer dizer que não exista boas salas de operações, boas salas de sinais, bons robôs. Não é isso, é você analisar o background, assim como tudo na vida. Você analisar o que aquela pessoa tem, o que ela trabalhou, como que ela chegou ali. O sistema de mentoria é o que eu mais gosto, porque a pessoa tá te acompanhando. Tanto é que até depois que eu parei de me posicionar de mercado financeiro, ainda dei muitas mentorias, até hoje muita gente pede. E é um dos motivos que eu abri, foi por pedidos, não foi nem por eu querer, porque eu já tinha produtos rodando no perpétuo, que não dependiam do meu tempo, né? Então, a gente tem vários produtos rodando no mercado, baseado em cursos gravados, que a gente sempre está atualizando, e tanto de gerenciamento, psicológico e tudo mais. E outra, eu uso meu conhecimento também para lançar outras pessoas. A gente lança outras pessoas de mercado. Por quê? Porque todo mundo tá buscando por conhecimento, gente. Todo mundo tá buscando. E a gente já tá indo aqui para a fase final desse papo fantástico com o Arthur. Como vocês sabem, gente,
A gente poderia ficar falando 300 horas aqui, porque mercado financeiro é maravilhoso. É muito massa, cara. Apaixonante, mano, apaixonante. O nosso foco nem foi falar de mercado financeiro, né? A gente falou uma contextualização para que vocês tenham curiosidade e vão lá procurar o Arthur para aprender mais. E, gente, mas vocês sabem que o grande cenário do nosso podcast é pessoas que fizeram acontecer na vida. Pessoas que estão no seu nicho, são fortes no seu nicho, mas que fizeram acontecer. E, Arthur, eu sempre faço uma pergunta no final. Te contei o motivo do nome do podcast, já contei várias vezes em outros podcasts aqui. E, basicamente, eu queria ouvir de você qual foi um momento da tua vida que tu te olhou no espelho e pensou, cara, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Porque tudo depende de mim. Qual foi esse teu momento crucial? Cara, eu já falei, né, da questão da pandemia, que eu tive de fato que começar a me virar, porque parou obra, parou tudo, mas dentre esses dias de 2020, teve um especificamente que me marcou muito. Que foi um dia que eu lembro direitinho, era um final de semana, e tinha, na época assim, eu tava começando a estudar mais, me aprofundar em análise gráfica, e eu tinha descoberto um setup. O que é o setup? O setup é exatamente o que o robô faz. Ele olha uma condição do mercado e decide se ele vai comprar ou vender. Né? Então, tinha acionado um setup de compra em um determinado ativo. Final de semana, eu atuo em casa, eu falei, poxa, eu não costumo operar, mas bateu aqui esse setup, né? Compra e assim, é um setup muito assertivo, vai dar certo. Só que eu tava muito certo de que ia dar certo. Então, tipo assim, eu coloquei, na época, um dinheiro naquela operação que era um semestre da minha faculdade, cara. Era tipo $5.000, saca? Só que aconteceu que esse setup de compra acionou porque o preço caiu muito. Eu falei, beleza, né? Acionou o setup, o preço caiu muito, eu vou comprar. Só que o preço tinha caído porque o diretor daquela criptomoeda tinha pedido demissão por esquema de corrupção. Então eu comprei, alavanquei, achei que ia dar muito certo porque era um setup muito assertivo. E, cara, eu perdi $5.000 naquele dia. Né? $5.000, na época, o dólar tava valendo quase R$6 na pandemia. Faça as contas aí, galera. Bota nos comentários essa conta. Então, assim, era um semestre da minha faculdade. Cara, e aquilo, poxa, me quebrou. Né? Era um dinheiro, assim, que não foi todo o meu dinheiro ali. Mas foi uma quantidade que eu fiquei muito chateado. Sabe? Mas, enfim, eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu tava, 2020 eu já tava 3 anos no mercado, mas eu não era trader, eu era investidor. Né? Eu tava começando aquela rotina de trader, já tinha ganhado, era um dinheiro que eu fiquei ali meses e meses pra conseguir juntar aquele montante pra perder tudo em um dia. Eu falei, cara, eu perdi tudo muito fácil, cara. Nossa, eu perdi isso de dia pra noite, não, foi no mesmo dia. E o que te fez não desistir? Foi justamente, eu falei assim, se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir duas. Né? Então eu peguei um dinheiro de outros investimentos, né? Que eu tenho uma estratégia, que eu sigo ela. Então, a parte que eu faço trading é só com uma porcentagem pequena do meu capital de investimento. Exato. Então, eu peguei emprestado de outros investimentos que eu tenho, emprestei aquele dinheiro e falei assim, eu vou fazer esse dinheiro de novo e vou pagar de novo o investimento que eu tirei. E acabou que deu certo. Aí eu consegui dar a volta por cima e isso foi uma grande tristeza pra mim, né? Você falou que o dia da sua virada de chave, que você já contou aqui várias vezes, foi um dia que você ficou muito feliz e também ficou muito triste. Muito triste, Esse dia eu fiquei muito triste, mas eu também fiquei muito feliz porque me serviu de uma grande lição. Justamente mas a felicidade veio mais depois como aprendizado. No dia mesmo tu já teve essa... Não, no dia eu fiquei puto. Mano, eu fiquei muito puto no dia. Eu falei, nossa, cara. Mas hoje tu é grato àquele dia. Cara, aquele dia foi um dos maiores ensinamentos que eu tive. Que é justamente o quê? O mercado é soberano. Você pode... Isso acontece muito quando você vai começar a investir. Sim. Você começa a ganhar, começa a ver que o que você tá fazendo tá dando certo, só que você tá operando igual um robô. E chega uma hora que os robôs param de dar certo porque o mercado vira. Porque coisas imprevisíveis acontecem. Só que quanto mais você vai acertando, mais você acha que você é fera, que você já aprendeu, que você vai ficar rico do dia pra noite, e as coisas não são assim. Tanto que muita gente não estuda a área de gestão de risco, que é a parte mais importante do investimento, é saber o quanto que você pode ganhar, o quanto que você pode perder, para burlar os dois sentimentos de medo e de euforia, de ganância do mercado. E aquela foi a minha maior aula de gestão de risco e também de autossuperação que eu tive. Foi justamente conseguir tirar as forças e dar a volta por cima, certo?
E também, né, principalmente da lição de, tipo assim, cara, você nunca sabe demais. Você nunca sabe tudo. Você sempre tem que buscar aprender mais. Por Com quê? certeza. Porque eu já tava 3 anos no mercado, mas eu só tava 3 anos no mercado. Era muito tempo pra mim, mas ao mesmo tempo era pouquíssimo tempo, cara. É. Né? E eu cometia muitos erros da mesma forma que eu imagino que daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, eu vou estar com muito mais conhecimento e experiência do que eu tenho hoje. É o que eu falei de tempo de tela, horas de voo, né? É algo que você sempre vai adquirindo. Então aquilo me ensinou que não importa o quão bom você seja em uma coisa, você sempre pode melhorar. E tanto que aquilo foi um aprendizado tão fera pra mim que eu consegui recuperar aquele dinheiro muito mais rápido do que eu levei. Óbvio que não foi mais rápido que eu demorei pra Do que perder. eu vou perder. Mas o que tu levou pra juntar antes. Pra juntar antes, eu consegui, Sim. tipo assim, sei lá, eu levei 7, 8 meses pra conseguir fazer aquela grana, perdi em um dia, e depois eu consegui juntar em 2, 3 meses. Entendeu? Por quê? Porque eu fiz aquilo virar um aprendizado pra mim, e em vez de eu focar no lucro, só pensando, poxa, eu vou ganhar muito dinheiro, alavancando e tal, bastou o mercado ir uma vez contra mim que eu perdi praticamente tudo. Top. Né? Então foi justamente isso que me fez, tipo, opa, peraí, eu tenho que olhar pelo outro lado, eu tenho que olhar pro lado da perda. Então isso foi um aprendizado muito grande pra mim e foi justamente o que me fez não só continuar, eu vou recuperar isso de novo e eu vou insistir nesse negócio, eu vou conseguir dar a volta por cima, mas também serviu de um baita do aprendizado pra mim você nunca sabe demais. Eu dei um tapa na minha própria cara. Cara, E eu levei um tapa de mim mesmo. E eu tenho um conceito que eu até fiz uma analogia, inclusive tu faz analogias maravilhosas. Obrigado. Que eu fiz uma analogia com uma música. Que o empreendedor, ele tem uma fé cega. Que nada mais é do que a visão. Ele enxerga, mas ele trabalha essa visão sem falsas esperanças. Porque Arthur tá dizendo aqui que para recuperar, ele usou-se da fé cega dele, porque ele sabia que ele ia recuperar, porque ele já tinha conseguido antes, mas ele não fez com uma esperança falha de querer recuperar no mesmo dia, de querer recuperar em uma semana, porque ele sabe que ele levou 8 meses pra conseguir. Cara, eu acho que a raiva do eu vou conseguir fazer isso de novo foi o que mais me motivou. Exatamente. E te motivou, mas por um lado certo. Tem que ter cuidado, que é aí o que a gente tava falando de euforia. Tem que ter cuidado pra não ir pro lado errado, ou desespero, né, no caso. E, galera, que episódio fantástico. Relembrei minhas raízes aqui, de como o mercado financeiro mudou minha vida, com um cara incrível que é o Arthur Ribeiro. E, Arthur, me diz aí como é que a gente encontra nas redes sociais, YouTube, Bom, o que tu tiver o meu aí. nome é Arthur e meu apelido é Tu. A partir daí surgiu o nome Crip, de criptomoeda, e Tu, que é meu apelido, THU. Então, se você digitar Crip, C-R-I-P, T-H-U, você vai cair no meu perfil, e é esse em todas as redes sociais. No Instagram e no TikTok é Crip_Tu, porque já tinha um CripTu, não sei como, registrado. Sim. Né? No Twitter tinha o CripTu, que aí eu comecei a seguir muito perfil de criptomoeda, e aí o Twitter me baniu. Aí agora é CripTuBTC, de Bitcoin. Uhum. Né? E o YouTube, mesma coisa. Criptu, tem o meu site, criptu.com, lá tem todas as minhas redes sociais para você seguir. Então acho que é mais fácil você entrar no site. Inclusive lá é onde eu te ensino a investir. Se você é uma pessoa que não entende nada de investimentos, meu foco é criptomoedas, sim, o foco do meu site é criptomoedas. Se você quiser se aprofundar nesse mercado e aprender como investir por conta própria, você vai aprender a fazer por conta própria. Lá eu te ensino, certo? Já tenho vários alunos que hoje em dia são traders profissionais, seja aplicando estratégias de renda extra, que é a pessoa que trabalha e que não tem tempo de ficar o dia inteiro no mercado e consegue fazer uma renda extra utilizando as estratégias certas, mas também a pessoa que hoje em dia vive de investimentos, vive de trading, e a gente sempre fica trocando ideia, né? Tem acesso a um grupo onde é o grupo dos alunos e dos traders, que é o pessoal que fez a minha mentoria, tem contato direto comigo, eu tô lá, e a gente tá sempre trocando ideia, né? O mercado é assim, a gente vê uma oportunidade, é todo mundo sniper, fica ali de olho, aí um vê, pá, todo mundo atira. Cara, é uma família, né? É uma família, Eu porque sinto. não tem competição isso, entre os investidores, porque é todo mundo contra o mercado. A gente não vai conseguir manipular o mercado. Então, se você vê uma oportunidade de lucro e eu enxergar ela, se a gente utilizar a estratégia certa, nós dois ganhamos dinheiro.
Massa. Né? O massa É, do eu vejo mercado muito é isso. Então, se você tem interesse e quer saber mais, entra lá no meu site, lá tem a minha história, lá tem as minhas redes sociais que eu posto conteúdo gratuito, eu te ensino gratuitamente sobre criptomoedas com conteúdos diários, seja análises no YouTube, onde falo o que eu acho do mercado, se eu acho que vai subir, vai cair, que é análise gráfica, ou então nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, que eu posto vários conteúdos gratuitos educacionais, falando de economia, falando de Bitcoin, falando de mercados, notícias, coisas que vão estar aí te ajudando a tomar suas decisões e aprender mais a cada dia. E no meu site tem minha mentoria se você tiver interesse, que aí você pode se tornar aí um profissional dos investimentos com o estudo e a dedicação certa. Olha, ó. Cara, que cara incrível. Pessoal, sigam lá. E, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que esse foi um dos episódios que mostraram muito sobre um pouco da minha história, para quem não conhecia. Conheci também muito mais sobre o Arthur, incrível. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.